A gente fala das chuvas que em excesso têm atrapalhado as pastagens em várias regiões. E como é que fica o pecuarista em meio às condições climáticas extremas? Como fazer a gestão nutricional e o manejo correto do pasto nessas condições, ou muita chuva ou a falta de chuva? Para a gente falar sobre esse assunto, nós conversamos com o professor da FASU, Daniel Veloso, que é agrônomo e doutor em sistemas agrícolas. Oi, professor, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação aqui hoje. Boa noite, todo mundo, boa noite. É um prazer participar aqui com vocês, né, desse tema importante, né, vivenciando aí chuvas intensas em alguns pontos, secas em outros, né, então, situações bem extremas aí no nosso país. É E, verdade. na verdade, é normal, né, pela extensão do país. É verdade. Professor, nós sabemos que a chuva é fundamental para a qualidade das pastagens. Mas como que fica o manejo com esse excesso de água diante das precipitações que nós estamos observando nas últimas semanas, principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste do país? Bom, a chuva, primeiro assim, né, ela é fundamental, né, para a produção de pastagem, mas o excesso de chuva, assim como a falta, também causa bastante prejuízo, né? A, a planta, né, literalmente na zona reticular, ela precisa de respirar. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é com a questão do número de animais, né, que vai entrar, a questão do pisoteio, né, então você pode ter desestruturação do seu solo ali. Então, a parte dos coxos também, né, que você vai acabar tendo é, muito pisoteio, o animal pode vir a escorregar, né, e ter danificações no casco, né, então esses são os cuidados que tem que ter, né. Infelizmente, vamos dizer assim, o excesso de chuva não é tão fácil de você contornar como a falta, né, que poderia ser contornado por via uma irrigação. Essa chuva a gente tem que tomar esses cuidados para que você não tenha um pasto prejudicado, né? Mas esses são os principais pontos. E depois que essa chuva, né, com o sol, principalmente nessa época nossa, essa pastagem ela vai desenvolver adequadamente, vai ter garantir uma boa produção para ele. E professor, nesse caso, o produtor que opta pelo sistema rotacionado, ele tem alguma vantagem a mais, né, nessa situação que nós estamos vivendo? Sim, ele tem vantagens, né? Porque ele consegue, né? Ele monitora melhor essa entrada e saída de animais dentro do pasto, né? Quando você tem, quando você não tem essa divisão, os animais vão estar todos ali, né, aglomerados no mesmo local. Então, o produtor tem, né, o pastejo rotacionado, ele consegue dividir, né, em situações extremas até mais do que ele deveria, né, dividir e não entrar com tantos animais da área prejudicando seu pasto, né, que os próximos meses é que vai garantir ali a alimentação, né, desse rebanho. Professor, nós mostramos há cerca de 2 semanas aqui no ABCZ News a situação das pastagens no estado da Bahia, que sofreu muito nas últimas semanas com o excesso de chuva. Inclusive, nós mostramos aqui imagens de uma pastagem que estava bonita antes dessa chegada de semanas seguidas de água no estado e depois ela completamente alagada. Qual o prazo de recuperação dessas pastagens? É possível a gente falar de um período certo que elas se recuperam? E como deve ser o manejo nesse caso? O produtor precisa fazer uma intervenção? O problema é que se isso persistir por muito tempo, né, você vai ter um problema com vai apodrecer nas raízes, né, e isso vai prejudicar. Então a análise tem que ser feita por quanto tempo ficou, né, dentro, assim, alagado, né. Se foi um período relativamente rápido, né, você não vai ter tanto prejuízo, né, essa água vai ser drenada, né, então o que precisa é que essa área tenha um sistema de drenagem natural muito bom também, para que você, uma vez que essa água drenou, ela vai drenar naturalmente, né? Você já vai ter uma umidade ideal do seu solo e essa planta começa a desenvolver. Agora, não, se você tem um sistema de drenagem muito eficiente, né, por características da sua própria área, né, um solo mais argiloso, né, que vai demorar em filtrar essa água, pode correr o risco de você ter que refazer, né, a pastagem, né, porque o prejuízo com o excesso, ele às vezes é incontornável, né.
Então, é uma análise que tem que ser feita da situação. Se for uma situação de pouco tempo, né, que ficou alagado, você vai conseguir, né, recuperar rápido e ela vai responder rapidamente. Agora, se aconteceu por isso por muito tempo, infelizmente, né, pode acontecer a morte ali daquelas plantas e a raiz, né, apodrecer, você tem que fazer um replantio ali naquela área. Professor, por outro lado, a situação nos estados do sul do país, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, onde nós mostramos um pouco mais cedo aqui nesta edição, que concentra grandes rebanhos nacionais, a estiagem é que tem impactado diretamente. E aí eu pergunto para o senhor, como fazer o manejo dessas pastagens nesta época de seca, um tanto quanto atípica para a região, porque o produtor se prepara para ter uma regularidade de chuva e do nada acontece de vir uma estiagem mais prolongada. Como que ele deve fazer? A gente sabe que existem as técnicas de vedação da pastagem, adubação. São algumas das estratégias de manejo que ajudam o produtor a não ser pego de surpresa, como está acontecendo agora, por exemplo, nessas regiões? São estratégias, né? Mas o grande ponto é ter uma boa previsão, por exemplo, do tempo, né? Quando que nós vamos ter uma chuva, né, considerável? Porque, infelizmente, né, a gente não vamos vedar, mas se não tiver água, se não tiver umidade, né, a gente não vai conseguir. Mas a estratégia, a questão é que são regiões que chovem bem, né, tem uma boa histórica de chuva, só que não está chovendo, né? Então muitas vezes acaba não investindo no sistema de irrigação naquela área, porque de repente você todos os anos, né, tem uma boa precipitação. Então, mas se isso se tornar recorrente, a primeira dica é você investir, né, tentar investir no sistema de irrigação para que você tenha uma produção de pastagem, né, nesse momento. Não tendo, né, essas estratégias, elas são importantes, mas você tem que ter uma boa previsão de tempo, né? A gente preparar o solo, ou mesmo que se você for fazer um plantio, né, e você não tem uma previsão de chuva, a chance de você perder, né, essas sementes, perder ou mesmo a adubação, nada disso vai responder se você não tiver, né, uma boa umidade no solo. Eu adubar, né, precisa de umidade. Depois que eu adubar, precisa de umidade. São estratégias para quando você começar a ter um pouco de chuva, né? Mas sem as chuvas, isso é um pouco mais complexo, né? Se não for feito via irrigação. Mas o planejamento ali, né, estratégico para que assim que começar, né, assim que ter uma precipitação, a gente tenha, faça, né, essas etapas para acelerar. Então, a adubação, uma vez com umidade, não vai acelerar, né, o desenvolvimento, vai ser importante para que ele tenha uma boa recuperação, né, dessa pastagem que, né, certamente não está em excelentes condições, né, devido a vários e vários dias, né, ou até meses, né, que não tem a precipitação lá, no sul, né, e também no Mato Grosso do Sul, né, que também está uma escassez de precipitação elevada, né, para essa época do ano. Tá? Tudo em função, na maioria disso, né, em função do Laninha, né, que está predominando, né, nessa época e está popularmente, né, segurando a precipitação, né, para essas regiões. Certo. Professor, muito obrigado pela participação aqui hoje. Professor Daniel Veloso, que é agrônomo de sistemas agrícolas, doutor em sistemas agrícolas. Muito obrigado pela participação aqui hoje, trazendo esse alerta para os nossos criadores, para a atenção necessária para o planejamento, né? Não ser pego de surpresa, ainda que a previsão do tempo às vezes nos surpreende. Professor, muito obrigado mais uma vez pelas orientações, pela É, participação.